os homens necessitem, tua palavra necessitem. A paz de Jesus, o amor de Maria. Meu nome é João Paulo, sou servo e coordenador do grupo de oração Amor da Cruz. Quero falar com vocês sobre o tema conversão neste vídeo. Vamos entender o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Já pegue a sua palavra, vamos acompanhar comigo. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Somente esses dois versículos que vamos trabalhar nesse vídeo, para que possamos entender a vontade do Senhor, o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Versículo 14. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor vem claramente nos nossos corações, dizendo que Jesus veio proclamando a boa nova, Jesus veio trazendo o Evangelho para a humanidade. O homem necessitava da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas já tinham anunciado a vinda do Messias, que viria para salvar o homem do pecado, que viria trazer a salvação, a cura tão necessária, tão necessitada para o coração, para a alma do homem. E a experiência que Jesus nos traz é uma experiência de conversão, de mudança de vida, de metanoia, que é a mudança de pensamento. O próprio São Tomás de Aquino nos diz sobre a luz que é dada no nosso batismo. O homem, quando é batizado, quando tem a sua experiência com Deus, através do batismo, ele recebe a luz sobrenatural, que é a luz que ilumina a mente do homem para entender as coisas do céu, para entender as coisas sobrenaturais. Então temos essa graça de ser iluminados por Deus para entender a sua vontade e o seu querer. Então o Senhor nos chama a essa experiência de conversão, de mudança de vida, de focar o nosso caminho, direcionar o nosso caminho para o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E a conversão acontece por essa dinâmica. O homem, ele entende o falar de Deus, seja numa palavra, numa pregação, seja no momento, seja na sua experiência, no seu encontro pessoal com Jesus. Ele entende, na mente dele, ele compreende o que está sendo dito, ele compreende sobre o amor de Deus, sobre o querer de Deus, e aceitando essa palavra como verdade, porque João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra cai no coração do homem, e depois que chega ao coração do homem, é como uma semente lançada na terra, ela dá frutos, porque chegando no coração do homem, a semente de Deus, a semente do amor de Deus, a graça de Deus, isso é convertido em atitudes. Então damos continuação à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a experiência viva que o homem é chamado a viver, a experimentar a conversão diária. Todo dia é dia de conversão, todo dia é dia de vivenciar a graça de Deus, de buscar, de perseverar na graça do Senhor. É o Senhor que nos chama a essa mudança de vida, essa transformação de dentro para fora. É Deus querendo transformar o nosso coração, quebrar o coração duro de pedra, dar um coração de carne, transformar a nossa mente, tirar os maus pensamentos, tirar as atitudes erradas e nos dar uma vida nova no seu amor. Por isso que o Espírito Santo, ele impulsiona o homem a viver as verdades do Senhor, ele impulsiona o homem a buscar as coisas do alto, a se desprender das coisas da terra e buscar as coisas do alto, como diz em Colossenses capítulo 3. Então somos chamados a essa experiência nova pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Somos chamados a ser corpo, que é a igreja,
onde Cristo é a cabeça dessa igreja. Nós somos o corpo místico da igreja, onde Jesus é a cabeça da igreja. E nós, como igreja, como templo do Espírito Santo, temos que se deixar ser usado, modelados pela graça do Senhor. E o Senhor, nos chamando a essa experiência de conversão, Ele nos chama a mudar as nossas atitudes, a buscar o seu amor, a perseverar na sua graça. Olha que tremendo isso. Se olharmos a experiência do apóstolo Paulo, que dia 25 comemoramos o quê? A conversão do apóstolo Paulo. Paulo, antes chamado Saulo. Saulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Ele tinha cartas, ele tinha autorização para prender todos os cristãos, todos aqueles que anunciassem o nome de Jesus, porque ele não aceitava. Era considerado o cristianismo, no tempo de Paulo, era considerado uma heresia. Todo aquele que falasse do nome de Jesus era perseguido. Então, Saulo, ele sai à procura para perseguir os cristãos. E tendo um encontro pessoal com Jesus, é interessante que Saulo, ele cai por terra. É interessante esse cair por terra, porque Saulo no latim significa ungido. Ele se achava orgulhoso, ele se achava ungido de Deus. E o Senhor faz ele cair por terra, porque depois da experiência que ele teve com Deus, ele se passou a ser chamado de Paulo, que significa pequeno. De ungido ele passou para pequeno. O Senhor tirou ele do patamar, tirou ele das alturas e colocou ele como um homem humilde, agora aberto à vontade de Deus, escutando o falar do Senhor, sendo direcionado pela graça de Deus. Então, a experiência de Saulo, que se converteu e passou a ser Paulo, passou a ser esse grande homem de Deus que conhecemos, tão conhecido na palavra, porque Paulo teve a experiência profunda de amor com Jesus. Ele saiu a anunciar. Paulo, ele converteu a Ásia Menor sozinho. Ele tinha cidadania romana e tinha autorização para sair e ir para as outras cidades. Então ele foi levantando as comunidades, foi pregando o evangelho. Ele começou dando o seu testemunho de conversão. Olha que tremendo isso. Através do seu testemunho, do anúncio da transformação da sua vida, da conversão, ele pôde converter a muitos. É isso que Deus traz para nós através desse vídeo, através desse tema. O Senhor quer nos converter a cada dia para que possamos dar continuação à sua missão e levar essa conversão do amor de Cristo para muitos corações. O mundo necessita de conversão. Nós somos luz para o mundo e o Senhor nos chama, através do nosso ministério, através da nossa evangelização, a dar testemunho e evangelizar, levar o amor de Cristo àqueles que necessitam. Essa é a experiência de salvação para nós, porque o que nos espera é o reino celeste. É o que Paulo dizia sobre combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Para quê? Para agora estar na glória com Deus, assim como Ele está. Então, essa é a necessidade da conversão, deixar as coisas do mundo e se aproximar das coisas de Deus. São Tomás de Aquino, ele vai nos ensinar algo muito interessante, muito precioso. Ele diz o seguinte, que neste mundo estamos entre os bens espirituais e temporais. Quanto mais nos aproximamos de um, mais deixamos o outro. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai deixando o mundo, mais você vai deixando os seus apegos, mais você vai se aproximando da graça e da vontade de Deus. Assim que acontece a conversão. Deixamos a vida velha e buscamos uma vida nova em Cristo. O homem novo renasce da graça do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo que renova tudo em nós, que nos transforma e nos faz ter sede das coisas do alto, sede da graça de Deus, da vontade de Deus. Por isso, tantos santos deram as suas vidas pelo nome de Jesus, foram mártires por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Conversão verdadeira, é isso que Deus quer para os nossos corações. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar você e que essa palavra chegue ao teu coração, que possamos viver essa conversão
em nossos corações. Deus abençoe, salve Maria Santíssima e até mais.